Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Michelle McNeil tinha 50 anos na época do caso e vivia com o seu marido, Martin McNeil, de 51 anos, em Pleasant Grove, Utah, nos Estados Unidos. Quando ainda era jovem e solteira, a Michelle, que se chamava Michelle Mary Somers, era muito conhecida no colégio. Ela foi descrita como sendo uma pessoa muito popular, também muito bonita e atlética. Ela era líder de torcida, rainha do baile, então realmente ela era bem conhecida, bastante popular e estava sempre envolvida em todos esses eventos do colégio. Ela também era muito inteligente, sempre tirava boas notas, participou de vários concursos de beleza e venceu vários deles, e inclusive venceu o concurso de Miss Concord em 1976, que era a cidade onde ela nasceu. Ela também foi descrita como uma pessoa muito gentil e educada, era muito religiosa, um membro ativo da igreja que ela frequentava e era muito doce e amada por todos. Aos seus 21 anos, a Michelle foi a um desses eventos da igreja que ela sempre participava e lá ela conheceu o Martin McNeil, que tinha 22 anos. Rapidamente eles começaram a namorar e em poucos meses eles se casaram, em fevereiro de 1978. Outro fato sobre a Michelle é que desde muito jovem ela sempre teve o sonho de ser mãe, ela adorava crianças, então ela queria ter muitos filhos, e então logo nos primeiros 5 anos de casamento, ela e o Martin tiveram 4 filhos. Depois disso, a Michelle ainda queria ter mais filhos, porque como eu disse, ela adorava crianças, e então ela e o Martin decidiram e adotaram mais 4 crianças da Ucrânia, passando assim a ter 8 filhos. Os filhos descreveram a Michelle como uma mãe muito carinhosa e presente, ela se dedicava muito a dar a melhor vida a eles e também era uma pessoa muito comunicativa, gentil, sorridente e solidária. Sobre o Martin, os filhos disseram que ele também era um bom pai, um pai presente, mas ele tinha uma personalidade bem diferente da Michelle. Ele tinha um ego muito grande, gostava de ser o centro das atenções em tudo e ser reconhecido como o melhor também em tudo que ele fizesse. Ele também se importava muito com o seu status social e dinheiro e era bastante ganancioso. Por conta dessa personalidade do Martin, muitas pessoas, principalmente amigos e familiares da Michelle, não gostavam dele e viviam dizendo para Michelle que ela merecia coisa melhor, que o Martin tinha ali, um caráter duvidoso e que ela era boa demais para ele. Porém, a Michelle sempre foi muito apaixonada pelo Martin, eles construíram uma grande família juntos, uma família muito bonita, e então, apesar de às vezes eles brigarem por conta desse temperamento do Martin, ela seguia no casamento com ele e não dava tanto ouvidos para essas pessoas que não gostavam dele. O Martin era muito bem sucedido economicamente, ele era médico osteopata e também advogado, e então ele ganhava muito dinheiro ao ponto de que mesmo com a família tão grande, com 8 filhos, a Michelle não precisava trabalhar fora. Ela se dedicava a cuidar da casa e dos filhos, enquanto o Martin sozinho conseguia fornecer uma vida muito confortável e luxuosa para toda a família. Como eu disse antes, o comportamento o temperamento do Martin era um pouco difícil de lidar, mas quando ele completou 50 anos, as coisas começaram a piorar ainda mais. Isso porque ele começou a ter uma vaidade extremamente excessiva. Ele começou a fazer dietas muito restritivas para perder peso, também fazia exercícios físicos incansavelmente, querendo ficar mais musculoso, passou a fazer bronzeamento, vários tratamentos de beleza e estava sempre ali, com o ego muito alto, se achando sempre muito bonito e querendo ficar cada vez mais bonito. Isso, é claro, começou a incomodar toda a família, mas eles
eles pensaram que isso era apenas uma fase, uma espécie ali de crise de meia-idade do Martin e que logo isso passaria. Porém, isso não aconteceu e com o passar do tempo, as coisas iam ficando cada vez piores. Com o passar do tempo, a Michelle começou a acreditar que aquilo não se tratava de uma crise de meia-idade e que o real motivo para o marido dela estar tão vaidoso seria que ele teria uma amante. Já muito desconfiada, então, um dia ela confrontou o Martin sobre isso e perguntou a ele se ele estava se encontrando com outra mulher, e ele admitiu que sim, que tinha uma amante, mas de alguma maneira ele conseguiu contornar a situação e colocar a culpa da traição na Michelle. Ele disse que conforme os anos foram se passando, ela parou de se cuidar, deixou a vaidade de lado e começou a apontar tudo ali que, segundo ele, eram defeitos na aparência física dela e, é claro, deixou ela extremamente deprimida com todos esses comentários. Ele então disse para ela que ela deveria fazer uma cirurgia plástica para melhorar ali o aspecto do rosto dela, que, é claro, com a idade já tinham rugas e marcas de expressão. A Michelle no início não queria fazer isso, ela tinha pressão alta e tinha medo de passar por qualquer cirurgia ou procedimento desse tipo, mas o Martin conseguiu entrar na mente dela e convencê-la a fazer a cirurgia. E não só isso, ele convenceu ela de fazer esse procedimento na próxima semana. O Martin disse para Michelle que ela não precisava se preocupar porque ele era médico, tinha contato com vários outros médicos, então ele providenciaria toda a cirurgia para ela com o melhor cirurgião possível. E assim ele fez. Ele entrou em contato com um amigo dele e marcou a cirurgia, porém um fato muito estranho aconteceu. Ele disse para esse colega cirurgião que a Michelle era muito sensível à dor e por isso pediu para o amigo que prescrevesse alguns medicamentos mais fortes para ela usar no seu pós-operatório para que ela não sentisse tanta dor. O médico que iria realizar a cirurgia achou estranho aqueles medicamentos que o Martin estava pedindo, porque, segundo ele, não era comum utilizar esses medicamentos nesse tipo de cirurgia. Ele mesmo nunca tinha prescrito eles para nenhuma paciente antes, porém o Martin insistiu bastante, disse que também era médico, que entendia daquilo, que saberia, passar as dosagens certinhas ali para a esposa dele e que o cirurgião não precisava se preocupar. Sendo assim, então, o médico cirurgião acreditou que, de fato, o Martin sabia do que ele estava falando e prescreveu os medicamentos. A cirurgia da Michelle aconteceu no dia 3 de abril de 2007, tudo correu muito bem durante a operação e então ela passou a noite no hospital e no dia seguinte retornou para casa. Uma das filhas dela e do Martin mais velhas, chamada Alexis, fazia faculdade de medicina em uma outra cidade, porém, como ela soube que a mãe passaria por esse procedimento, ela acabou tirando uma semana de férias, bem ali na semana que a mãe estaria de pós-operatório, para ir para sua cidade natal ajudar a mãe nesses cuidados depois da cirurgia. Sendo assim, então, no dia seguinte à cirurgia da Michelle, a Alexis ficou tomando conta dela. Porém, quando foi no dia seguinte, o Martin disse para a filha Alexis que ela não precisava se preocupar porque naquele dia ele não iria trabalhar e iria ficar cuidando da Michelle, então a Alexis podia tirar um dia livre ali para passear e ver os seus amigos da sua cidade natal, e assim a Alexis fez. Porém, no dia seguinte, quando ela retornou para cuidar mais uma vez da mãe, ela encontrou a Michelle completamente desacordada porque tinha sido dopada com muitos remédios pelo Martin. A Alexis ficou chocada com aquela situação e confrontou o pai, e ele disse para a filha que ele tinha dado os remédios para Michelle, mas depois a Michelle tinha vomitado, então ele pensou que ela tinha vomitado os remédios e deu uma segunda dose. Então acabou que ela teve uma superdosagem de remédios e tinha ficado praticamente inconsciente. A Alexis achou aquele comportamento do pai muito estranho e irresponsável, então a partir daquele dia ela começou a tomar conta da mãe todos os dias, sem tirar nenhum dia de folga. Alguns dias depois, enquanto ainda tomava conta da mãe, a Alexis ouviu uma frase vindo da Michelle que a deixou completamente chocada. A Michelle disse para a filha que se viesse a acontecer alguma coisa com ela, se ela por acaso perdesse a vida,
era para a Alexis se assegurar de que o pai dela, o Martin, não tinha nada a ver com isso. A Alexis disse que ficou chocada com isso, em pensar que a mãe estava desconfiando que o pai pudesse fazer alguma coisa com ela, mas a Michelle não deu mais muitas explicações, ficou por isso mesmo, e essa conversa já aconteceu no último dia que a Alexis estava na casa dos pais. No dia seguinte ela já teria que voltar para sua faculdade de medicina, então no dia seguinte ela foi embora e a Michelle ficou sob os cuidados do Martin. Porém, a Alexis disse que não se preocupou tanto porque a essa altura a Michelle já estava muito bem recuperada, já estava praticamente 100% recuperada, então ela não achou que teria nenhum problema. Um fato muito importante também é que antes de a Alexis ir embora, ainda durante uma dessas conversas com a mãe Michelle, a Michelle também disse uma outra coisa importante para a Alexis. Ela contou sobre a traição do Martin e disse que estava desconfiada, que ele ainda estava se encontrando com essa amante, então pediu para a filha investigar. A Alexis conseguiu então acesso ao histórico telefone do Martin e conseguiu ver tanto as ligações que ele fazia quanto as que ele recebia, e ela percebeu que tinha um número que se repetia muitas vezes. De alguma maneira ela conseguiu descobrir quem era o proprietário daquela linha, daquele telefone, e era uma mulher. A mulher em questão era Gypsy Gillian Willis, que de fato era amante do Martin. Ela era cerca de 20 anos mais jovem que ele e posteriormente todos descobriram que eles se conheceram online e já tinham um caso há vários anos. Segundo a própria Gypsy disse posteriormente, quando ela e o Martin se conheceram, ela sabia que ele era casado e tinha uma grande família. Ele mesmo contou isso tudo para ela, porém ela disse que não se importava com isso porque não queria nada sério, queria apenas um homem rico para satisfazer os seus caprichos, enquanto o Martin também não queria nada sério, queria apenas uma garota jovem para ele se divertir, então estava tudo bem para os dois. Porém, com o passar do tempo, quanto mais eles se encontravam, eles começaram a ficar mais próximos e, segundo ela, eles se apaixonaram e começaram a se encontrar cada vez mais e desejar viver uma vida juntos. No dia seguinte, a Alexis ir embora da casa dos pais e deixar a Michelle sobre os cuidados do Martin, dia 11 de abril de 2007, por volta de 11h30 da manhã, o Martin foi buscar a filha no colégio, uma menina chamada Ada, de apenas 6 anos, e quando eles voltaram para casa então por volta de 11h45, a Ada, como qualquer criança, partiu logo para o quarto da mãe para ver como a mãe estava e conversar com ela. Porém, chegando lá, ela não encontrou a Michelle. Pensando que a mãe pudesse estar tomando banho, ela foi então até o banheiro e chegando lá, de fato, ela encontrou a Michelle, mas em uma situação que certamente traumatizou a menina pelo resto da vida. A mãe estava dentro da banheira com água, completamente desacordada e aparentemente sem vida. A Ada saiu correndo e gritando pela casa, chamando o pai, o Martin, e ele então foi até o banheiro. Chegando lá, ele também viu toda aquela cena e rapidamente ele ligou para a emergência. Porém, a ligação para a emergência do Martin foi bastante confusa. Ele começou a gritar com a atendente, parecia estar extremamente bravo e não dizia coisa com coisa. Ele começou a dizer que a esposa dele estava desacordada na banheira, que ele precisava de ajuda, que ele era médico e estava realizando ali, as manobras de ressuscitação nela, mas que precisava de ajuda. Enquanto isso, a atendente tentava acalmá-lo para conseguir o endereço da casa para mandar ajuda, porém o Martin só ficava gritando extremamente bravo e acabou desligando a ligação sem passar o endereço. A atendente então retornou a ligação e mais uma vez o Martin continuou gritando, dizendo que ele era médico, que estava tentando atender nele, ajudar a esposa, mas que precisava de ajuda, e de novo ele desligou a ligação.
Porém, depois ele acabou retornando e dessa vez ele passou o endereço para a atendente, que mandou uma ambulância. Enquanto a ambulância estava a caminho, segundo o Martin, ele tentou tirar a Michelle da banheira para conseguir fazer as manobras de ressuscitação e ajudar ela, porém, segundo ele estava sem forças e então ele pediu para Ada para correr até a casa do vizinho e chamá-lo para que ajudasse ele a tirar a Michelle da banheira. Tudo isso, é claro, levou muito tempo, um tempo em que a Michelle ainda estava dentro da banheira sem receber nenhuma ajuda. A Ada correu até o vizinho como o pai mandou, chamou ele e então os dois homens finalmente conseguiram tirar a Michelle de dentro da banheira e logo em seguida a emergência chegou. Quando a emergência finalmente chegou, eles constataram que infelizmente já era tarde demais porque a Michelle estava sem vida. Ainda nesse momento, o Martin estava gritando extremamente furioso e ele dizia frases como, por exemplo, tudo isso por causa de uma cirurgia estúpida, como se ele não tivesse concordado com a cirurgia, como se ele estivesse bravo com a Michelle por ela ter feito a cirurgia, quando na verdade a ideia foi toda dele. Nesse mesmo momento, o Martin também ligou para a filha Alexis, que já estava em outra cidade, e disse para ela no telefone que a mãe dela tinha caído e estava inconsciente, mas que os paramédicos já estavam lá ajudando. Ele não falou que na verdade a Michelle já estava sem vida, na verdade ele deu poucas informações ainda, gritando completamente descontrolado, e desligou a ligação na cara da Alexis. A Alexis, sem entender nada, mas extremamente preocupada, foi logo direto para o aeroporto, pegou o primeiro voo e foi para casa ver o que estava acontecendo. Segundo a Alexis, enquanto estava no voo indo para a casa dos pais, ela se lembrou do que a mãe dela tinha dito anteriormente, de que se acontecesse alguma coisa com ela, era para Alexis ter certeza de que o Martin não tinha nenhum envolvimento. E nesse momento, tudo fez sentido na mente da Alexis. Assim que ela chegou então na casa dos pais, a primeira atitude dela foi perguntar ao Martin onde estavam os remédios que ele estava dando para a Michelle. Isso porque ela queria contar ali as pílulas de remédio para ver quantas tinham e se o Martin não tinha dado muito, remédio em excesso para a Michelle. Porém, primeiro o Martin disse para a filha que não sabia onde estavam esses remédios, depois ele disse para ela procurar por eles na garagem e por fim ele disse que se lembrou que tinha pedido para a namorada do outro filho jogar os remédios fora no vaso sanitário, porque segundo ele, olhar para os remédios deixava ele extremamente triste. A namorada do filho, de fato, fez isso pelo Martin e, posteriormente, ela disse que no momento não pensou que aquilo fosse algo suspeito, ela estranhou, mas segundo ela, o Martin tinha acabado de perder a esposa e pediu isso para ela, então ela só quis ajudar um homem que estava em luto. Como as causas da morte da Michelle não estavam claras, foi feita uma autópsia no corpo, mas isso não adiantou muita coisa porque a morte foi considerada de causas naturais. A Michelle, como eu disse antes, já tinha problemas de pressão alta, então eles chegaram à conclusão que a cirurgia, os remédios e tudo mais tinham causado algum problema no coração dela, ela acabou tendo algum infarto, alguma parada cardíaca, uma coisa desse tipo, acabou passando mal e se afogando dentro da banheira, mas que tudo tinha sido um acidente, e tinha sido ali realmente causas naturais. Porém, a Alexis nesse momento já tinha contado para os irmãos mais velhos e para outros familiares sobre o que a Michelle tinha dito antes, e então basicamente toda a família, que já não gostava muito do Martin antes, agora estavam extremamente desconfiados de que ele teria algum envolvimento na morte da Michelle. Esse boato acabou se espalhando rapidamente e o Martin ficou sabendo disso, e então, alguns dias depois, quando aconteceu ali, o velório da Michelle, ele proibiu que vários familiares dela fossem até lá para se despedir dela por uma última vez. Em sua maioria, eram pessoas amigas ou parentes do Martin que estavam presentes na ocasião, e um fato que chamou muita atenção era que a sua amante, a Gypsy, estava presente.
Com a morte da mãe, as filhas mais velhas, Alexis e Rachel, que já não moravam mais com a família, se ofereceram para voltar para casa e tomar conta de todos os irmãos mais jovens, que eram muitos. Porém, o Martin recusou essa ajuda, disse que não precisava, porque ele iria contratar uma babá. 2 semanas depois, então, a babá começou a ir para casa, deles, porém a babá era a Gypsy, a amante do Martin. As filhas já tinham conhecimento disso, principalmente a Alexis, então ela confrontou o pai sobre aquilo, dizendo que era completamente inapropriado, mas os dois acabaram discutindo por conta disso e o Martin expulsou as 2 filhas, a Alexis e a Rachel, de casa. Depois disso, a Gypsy simplesmente passou a morar de vez na casa deles e ela não fazia, na verdade, o trabalho de babá, ela não cuidava das crianças, não arrumava nada em casa, ela simplesmente foi morar lá como se estivesse pegando o lugar da Michelle. Apenas 3 meses após a morte da Michelle, a Gypsy convidou o Martin para conhecer os pais dela, que eram em uma cidade vizinha. O Martin então viajou com a Gypsy até lá, conheceu os pais dela e nessa ocasião ele pediu a Gypsy em casamento, sendo que só tinham 3 meses que ele estava viúvo. Sobre a Gypsy, a própria família dela, os pais e a irmã, a descreveram como uma pessoa extremamente maldosa. Ela era muito manipuladora e gananciosa, e se ela quisesse algo na vida dela, ela iria passar por cima de quem fosse para conseguir. Como eu disse antes, toda a família da Michelle, incluindo os filhos, estavam extremamente desconfiados que o Martin tinha um envolvimento na morte dela e que não tinha sido causas naturais. Então as filhas mais velhas, principalmente a Alexis e a Rachel, desde o momento da morte da mãe, estavam lutando para fazer a polícia acreditar nelas e investigar o caso mais a fundo, porém ninguém nunca dava ouvidos a elas. Os meses foram se passando até que finalmente elas conseguiram 2 investigadores que deram crédito ao que elas estavam dizendo e concordaram em ajudar elas nas investigações. Os investigadores começaram investigando o passado do Martin para descobrir quem ele realmente era, e eles descobriram que várias coisas sobre a vida dele não eram de fato verdades e muitas outras estavam escondidas ali atrás dos panos. O fato mais chocante que eles descobriram era que o Martin não era de fato médico. Ele tinha falsificado os seus documentos escolares no passado para conseguir entrar na faculdade de medicina e depois também falsificou os documentos para se formar na faculdade de medicina. Ele também tinha servido no exército dos seus 17 aos 19 anos, mas acabou sendo dispensado porque ele disse que estava ouvindo vozes e que tinha um laudo dizendo que ele era esquizofrênico, laudo esse que também era falsificado. Ele acabou então sendo dispensado do exército por essas questões aí de saúde mental e passou a receber uma pensão por deficiência que ele recebeu ao longo de 30 anos. Ele também comprava várias coisas usando cheques falsos por todas as cidades, coisas caras que, é claro, ele acabava nunca pagando por elas, e ele acabou até mesmo sendo preso no passado e ficou 180 dias preso, mas isso foi há muito tempo atrás. Ele já era casado com a Michelle, mas eles ainda não tinham filhos, então a Michelle tinha conhecimento disso, aparentemente, mas eles nunca tinham contado para os filhos. Eles também descobriram que a Gypsy não era a primeira amante do Martin. Na verdade, ele tinha traído a Michelle várias vezes com várias mulheres diferentes ao longo dos anos. Os investigadores também descobriram que logo após a morte da Michelle, o Martin começou a preparar tudo para conseguir se livrar dos seus filhos adotivos. Ele já tinha inclusive entrado em contato com uma outra família várias vezes que estava interessada em adotar as crianças e já estava tudo bastante encaminhado para ele entregar a guarda dos 4 filhos para essa outra família. Ao descobrir isso, Alexis ficou chocada e começou a tentar de tudo para impedir isso e ter a custódia dos seus irmãos.
Como se não bastasse, em 2008, o Martin convenceu uma das suas filhas adotivas, uma das mais velhas, chamada Gisele, a voltar para a Ucrânia, de onde ela tinha vindo, que era o país natal dela, dizendo que era só para ela fazer uma visita, passar o verão e conhecer a irmã biológica dela. Ela nunca tinha pensado nisso antes, mas então ela ficou bastante animada com essa ideia de conhecer uma irmã biológica e aceitou isso. Porém, depois que ela viajou, ele confiscou o passaporte dela e não deixava ela voltar para casa de jeito nenhum, e ela acabou ficando meses, quase um ano na Ucrânia, vivendo com a sua família biológica, até que bastante tempo depois, quase um ano depois, uma tia dela, a irmã da Michelle, uma mulher chamada Linda, descobriu que isso estava acontecendo e conseguiu ajudar a voltar para a sua família de fato. Quando a Gisele finalmente voltou para casa, a família descobriu uma outra coisa extremamente chocante. Enquanto ela estava fora, uma outra pessoa estava usando a identidade dela. Investigando mais a fundo, os investigadores descobriram que essa pessoa era a Gypsy, amante do Martin. Enquanto a Gisele estava fora, o Martin e a Gypsy falsificaram os documentos da Gisele e passaram a sua identidade para a Gypsy. Não ficou muito claro se tinha um motivo realmente para eles fazerem isso. A única coisa que é dita é que a Gypsy estava devendo impostos e por conta disso eles quiseram ali trocar a identidade dela, uma coisa extremamente banal. Mesmo não sendo uma coisa tão grande assim, isso serviu de muita ajuda no caso da Michelle, porque em janeiro de 2009, o Martin e a Gypsy acabaram sendo presos por esse crime de roubo de identidade e falsificação de documentos, e o Martin foi condenado a 4 anos de prisão e a Gypsy a 2. Enquanto isso, as investigações sobre o caso da Michelle continuaram muito fortes. Com todas essas outras descobertas que os investigadores tinham feito a respeito do Martin, eles conseguiram finalmente convencer as autoridades a reabrirem o caso da Michelle, e então eles encontraram vários furos que não tinham sido observados antes. A começar pela maneira que a Michelle foi encontrada na banheira. Segundo a filha que viu ela primeiro e também o vizinho que chegou depois para ajudar, a Michelle estava quase que completamente submersa na banheira no momento em que eles a encontraram, apenas com uma parte do rosto para fora, como se ela tivesse de fato sido afundada ali dentro da água. Porém, o Martin deu uma outra descrição dizendo que ela estava sentada na banheira e que da cintura ali, basicamente dela para cima, estava fora da água. Outra questão é que na ligação para a atendente da emergência, o Martin disse várias vezes que estava fazendo as manobras de ressuscitação na Michelle, porém quando a emergência chegou e começou a fazer também essas manobras nela, começou a sair muita água da boca e do nariz dela, e isso indicava que nenhuma manobra de emergência tinha sido realizada antes. A polícia divulgou então todas essas informações e pediram para a população se alguém tinha mais alguma informação, alguma outra denúncia contra o Martin, e então apareceram várias mulheres pacientes dele o denunciando por abuso sexual durante consultas. Segundo elas, o Martin tinha ameaçado elas antes e por isso, por medo, elas nunca tinham denunciado. Uma mulher chamada Anna Osborne, que já tinha sido amante do Martin no passado, deu uma informação muito importante também para a polícia, dizendo que ele tinha confessado a ela no passado que ele tinha matado o seu próprio irmão, um homem chamado Rufus Roy McNeil. Ele disse que fez isso porque o irmão era usuário de drogas e era uma vergonha para a sua família, então ele deu uma seringa cheia de drogas para o irmão, que morreu de overdose e foi encontrado em uma situação bastante parecida com a Michelle, dentro de uma banheira. Ele também disse que tinha pensado já em tirar a vida da própria mãe e também confessou que tinha feito vários assassinatos de misericórdia, segundo as palavras dele, enquanto atuava como médico. Ele disse que tirava a vida de pessoas deficientes ou pessoas que ele achava que não iam sobreviver de qualquer maneira.
Ele também teria dito a ela que sabia a maneira perfeita de tirar a vida de uma pessoa sem que ninguém percebesse, e disse que era só dar uma dose de uma certa substância que já era naturalmente produzida pelo corpo humano, mas que, em níveis elevados, poderia levar a pessoa a ter um ataque cardíaco, que seria considerado como natural, uma coisa que foi bastante parecida com o que aconteceu com a Michelle. Com todas essas novas informações, as autoridades resolveram fazer uma segunda análise nos exames toxicológicos da Michelle, que inicialmente ninguém tinha dado muita importância, porque aparentemente não era um crime, ela tinha morrido de causas naturais, então ninguém deu muita atenção para esse exame toxicológico, mas avaliando ele pela segunda vez, eles encontraram também várias coisas suspeitas. Ela tinha um nível muito elevado de drogas no sangue, que eram aqueles medicamentos, que o Martin estava dando para ela, e os medicamentos por si só, de forma isolada, não causariam ali um risco à vida da Michelle, porém todos eles combinados podiam sim causar uma arritmia cardíaca e levar ela à morte. Por conta disso, a causa da morte da Michelle foi alterada de causas naturais para indeterminada em circunstâncias suspeitas. Em janeiro de 2010, um outro fato muito triste aconteceu que abalou novamente toda a família. O Damian, um dos filhos mais velhos, que era o namorado daquela moça que tinha jogado os comprimidos fora lá atrás, ele acabou tirando a própria vida. Não ficou claro os motivos de ele ter feito isso, mas as pessoas acreditam que foi por conta de toda a pressão. Ele acabou não conseguindo suportar toda essa trama que estava acontecendo envolvendo a sua família e então acabou tirando a própria vida. Em 6 de julho de 2012, o Martin foi liberado da prisão após cumprir a sua sentença por roubo de identidade, mas ele ficou apenas 7 semanas livre e foi preso novamente, dessa vez acusado pelo homicídio da Michelle. O julgamento do Martin aconteceu em outubro de 2013 e, na ocasião, além de todas as outras provas e fatos que eu já contei anteriormente, também tiveram 4 detentos que estiveram presos junto com o Martin, que testemunharam e disseram que ele tinha confessado a eles na prisão que tinha tirado a vida da Michelle. Segundo esses homens, o Martin tinha contado que o relacionamento entre eles não estava bom, xingou a Michelle de vários nomes diferentes e disse que ela só queria o dinheiro dele. Segundo esses homens, o Martin disse que naquele dia ele deu vários comprimidos, uma dose alta de comprimidos para a Michelle, depois obrigou ela a entrar na banheira e segurou a cabeça dela embaixo d'água até ela ficar inconsciente. Segundo os homens, o Martin ainda teria dito que estava feliz que a cadela estava morta. O cirurgião que tinha feito a cirurgia da Michelle ali no rosto também testemunhou e ficou claro que ele não tinha conhecimento sobre os planos do Martin. Na verdade, ele também foi enganado e acabou confiando na palavra de um colega que ele acreditava que também era um médico confiável. Os filhos também testemunharam, aquela amante do Martin que eu disse anteriormente, a própria Gypsy também acabou testemunhando. Ela disse que não sabia de nada disso, tentou até mesmo aliviar a barra ali do Martin, mas acabou não dando certo. Em 19 de setembro de 2014, aos seus 57 anos, o Martin foi considerado culpado pelo homicídio da Michelle e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 17 anos. Ele também foi condenado a 15 anos de prisão pelo abuso sexual da Alexis, uma das suas filhas mais velhas. Ela denunciou o crime enquanto o julgamento já estava acontecendo e, segundo ela, tudo aconteceu em 23 de maio de 2007, cerca de 5 semanas após a morte de sua mãe. Ela contou que naquele dia ela estava dormindo sozinha na cama de seus pais após terminar uma faxina, quando acordou e encontrou o pai Martin a tocando de forma sexual. Quando viu que ela tinha acordado, o Martin se desculpou e disse que tinha pensado que ela era a sua mãe.
Como eu disse antes, vários outros filhos também testemunharam no julgamento e foram palavras muito emocionantes. Tem alguns vídeos aqui no YouTube com trechos deles prestando seus depoimentos, onde é possível colocar a legenda para entender direitinho o que eles estão dizendo, e é realmente muito emocionante. E uma dessas pessoas, é claro, foi a Alexis, e um trecho do que ela disse foi o seguinte: "Acho que vou dormir um pouco melhor esta noite, sabendo que fiz tudo ao meu alcance para proteger minha família, minhas irmãzinhas e outros do meu pai, que é um assassino e um predador sexual." Não ficou claro se a Gypsy teve envolvimento no crime contra Michelle, se ela sabia o que o Martin estava planejando ou até mesmo se ela ajudou ele de alguma maneira. Não foi possível encontrar nenhuma prova contra ela, sendo assim, ela nunca sofreu nenhuma punição, porém a família praticamente toda acredita que sim, que ela sabia e ajudou de alguma maneira. Em 9 de abril de 2017, cerca de 2 anos e meio após ser condenado, o Martin foi encontrado sem vida no pátio da prisão após tirar a própria vida. Os filhos dele, de forma surpreendente, foram até o seu funeral e eles disseram posteriormente em entrevista que fizeram isso por causa de um processo de cura realmente para eles darem alguma espécie de perdão para o Martin, não pelo Martin, mas por eles mesmos, e também conseguirem se libertar de alguma maneira de todo o medo e dor que eles ainda sentiam quando pensavam em seu pai. No fim de tudo, felizmente, a Alexis conseguiu a guarda dos seus irmãos mais novos e criou eles com muito amor e carinho, assim como a sua mãe faria. Ela também acabou mudando o seu sobrenome de McNeil para Summers, que era o sobrenome da sua mãe. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.